Um dos encontros mais estranhos que Jesus teve com demônios resultou em uma situação peculiar. Os demônios pediram para serem enviados para um rebanho de porcos. Muitos se perguntam por que os porcos. E por que eles se lançaram no lago para se afogar, se estavam tão desesperados para voltar ao submundo? Vamos examinar esse evento incomum e sobrenatural. Quando Jesus chegou ao outro lado do lago, na região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios o encontraram. Eles saíram dos túmulos e eram tão violentos que ninguém conseguia passar por aquela área. Eles começaram a gritar para Jesus: "Por que você está interferindo conosco, Filho de Deus? Você veio aqui para nos torturar antes do tempo designado por Deus?" Havia um grande rebanho de porcos se alimentando à distância, e os demônios imploraram: "Se você nos expulsar, envie-nos para aquele rebanho de porcos." Jesus ordenou: "Vão." Então os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, que se lançaram pela encosta íngreme até o lago e se afogaram na água. Os pastores fugiram para a cidade próxima, contando a todos o que havia acontecido com os homens possuídos pelos demônios. Então toda a cidade veio encontrar Jesus, mas imploraram para que ele fosse embora e os deixasse em paz. Por que eles pediram para ir aos porcos? Existem algumas explicações. Primeiro, os porcos eram considerados animais impuros sob a lei judaica, tornando-os um símbolo perfeito e um destino inofensivo para os espíritos impuros. Em segundo lugar, o fato de que os demônios imploraram para serem enviados aos porcos mostra o quanto odiavam vagar pelo mundo sem um corpo para habitar. Demônios querem possuir um corpo. Falar sobre espíritos malignos pode parecer estranho para muitos de nós hoje. No entanto, quando Jesus caminhou pela terra, ele expulsou espíritos malignos, os repreendeu, alertou contra eles e, mais importante, ensinou as pessoas sobre eles, sua existência e suas táticas. Muitos cristãos hoje falam abertamente sobre anjos, mas ignoram a realidade dos demônios. Não estamos aqui para glorificar os demônios, nem para temê-los, mas devemos estar cientes dos esquemas do reino das trevas. Jesus nos deu ensinamentos importantes sobre espíritos imundos em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. A Bíblia diz que, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares secos em busca de descanso, mas não encontra nenhum. Então ele diz: "Voltarei para minha casa de onde saí." Ao chegar, encontra a casa vazia, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos mais perversos do que ele mesmo, e eles entram e habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Assim será também com esta geração perversa. Permita-me destacar alguns pontos aqui. Somos como casas, por assim dizer. A Bíblia diz: "Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em você." Uma casa limpa é aquela em que o Espírito Santo reside, enquanto uma casa suja é aquela que abriga um espírito impuro, um espírito demoníaco. Em Mateus capítulo 12, versículo 44, a Bíblia diz: "Voltarei para minha casa de onde saí." Observe como o espírito imundo reivindica a propriedade da casa, ou seja, do corpo. Isso nos mostra que os espíritos impuros têm intelecto e pensamento, e eles se apegam ao lugar que habitam. A linguagem usada em Mateus capítulo 12, versículo 44 é reveladora: "Voltarei para minha casa." Foque nesse conceito de um espírito imundo retornando à mesma casa. Você já notou que alguém pode ser liberto de um vício ou problema por um tempo e depois voltar à mesma escravidão? Isso ocorre quando o demônio volta para verificar o que ele considera sua casa. Por isso, precisamos ser extremamente diligentes em nosso relacionamento com o Senhor. Uma vez que você é liberto, sua casa precisa estar ocupada pelo Espírito Santo. Se essa casa não estiver cheia do Espírito Santo e do fruto do Espírito, ela fica exposta e vulnerável. Jesus descreveu essa casa como vazia, varrida e em ordem.
o que permite que o espírito imundo volte com outros 7 espíritos ainda mais perversos, tornando o último estado daquela pessoa pior que o primeiro. Quando falamos de demônios, essa palavra pode evocar diferentes emoções, repulsa e medo em alguns, risos e entretenimento em outros. Para muitos, pode ser uma curiosidade. Para alguns, talvez até adoração. Uma coisa é certa, mesmo que a cultura se torne cada vez mais cética quanto ao reino invisível, ele ainda possui um controle firme sobre as mentes de muitos. Por décadas, a possessão demoníaca e o exorcismo têm sido um tropo de sucesso na indústria do entretenimento. Em 1973, O Exorcista chocou o público, tornando-se um sucesso de bilheteria e inaugurando um novo gênero de filmes. Desde então, dezenas de filmes sobre possessão e exorcismo foram produzidos. Muitos desses filmes usam táticas de choque e efeitos sangrentos, enquanto outros comercializam suas histórias sombrias como baseadas em fatos reais. Embora o gênero de terror seja o lar natural para obras com temas demoníacos, não é o único. De filmes de paródia a histórias em quadrinhos, Satanás, demônios e o inferno têm sido frequentemente usados como material cômico. Há uma variedade de razões para isso, mas o entretenimento baseado em demônios parece estar em alta. Talvez as pessoas vejam os demônios como apenas outra forma de entretenimento, um tropo entre muitos no mundo da fantasia e do mito. O invisível tende a ter um certo fascínio, um pouco de verdade, muita falsidade e uma imaginação ativa podem levar a todo tipo de ideias, medos e reflexões. O que está claro é que muitos não conhecem ou entendem a verdade sobre os demônios. A Bíblia ilumina esse assunto obscuro, revelando uma verdade bem diferente da retratada pela cultura moderna. Por um lado, os demônios são muito mais sinistros do que Hollywood jamais poderá mostrar. Por outro, os seguidores de Jesus não precisam temê-los, pois o Senhor já derrotou esses inimigos. Ao longo dos evangelhos e do livro de Atos, encontramos várias ocasiões em que Jesus ou seus discípulos encontraram pessoas possuídas. Esses demônios são frequentemente chamados de espíritos imundos. Os detalhes das possessões e seus impactos variavam. Algumas vítimas eram adultas, outras eram crianças. Às vezes, um único espírito habitava uma pessoa. Outras vezes, vários espíritos estavam presentes, dando à pessoa uma força desumana. Em Marcos, capítulo 5, versículo 4, lemos sobre um homem que frequentemente era preso com algemas e correntes, mas ele quebrava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. Em Atos, capítulo 19, 7 irmãos não cristãos tentaram expulsar um espírito maligno, mas o homem possuído pelos demônios os atacou, fazendo com que fugissem nus e feridos. A Bíblia demonstra que os demônios atormentavam seus hospedeiros e tornavam suas vidas miseráveis. Alguns espíritos imundos faziam suas vítimas ficarem cegas ou mudas. O homem, possuído por uma legião de demônios, vivia entre os túmulos, sempre chorando e se cortando com pedras. Um pai aflito contou a Jesus que um espírito maligno se apoderava de seu único filho, causando convulsões e fazendo-o gritar e espumar pela boca. O pai estava certo de que o demônio estava destruindo seu filho. Essas descrições não são fruto de imaginações fantasiosas de escritores de Hollywood. São relatos verdadeiros de indivíduos possuídos durante o ministério terrestre de Jesus. A perspectiva da possessão demoníaca é realmente aterrorizante, mas os seguidores de Jesus não precisam ceder ao medo. A Bíblia não registra esses incidentes para nos assustar, mas para demonstrar o ódio e o mal do inimigo. Mais importante ainda, esses registros destacam o poder e a vitória de Jesus. Em muitos relatos do Novo Testamento, a Bíblia declara que Jesus repreendeu os espíritos imundos. Jesus não enfrentou uma força igual, ele sempre esteve em posição de autoridade e poder.
Ele não lutou com os demônios. Ele deu ordens que foram obedecidas imediatamente. Jesus não tinha medo dos espíritos malignos. Pelo contrário, ele os fazia temer. Mesmo quando confrontou um homem que hospedava uma legião inteira de demônios, eles caíram diante de Jesus e imploraram para não serem atormentados. Isso está muito longe da maneira como os demônios são retratados nos filmes. Quando os demônios enfrentavam Jesus, eles sabiam que já estavam derrotados antes mesmo que uma batalha pudesse começar. Jesus deu esse mesmo poder e autoridade aos seus apóstolos. Quando Jesus enviou os 12 e mais tarde os 72, ele lhes deu autoridade sobre espíritos imundos. Quando os 72 retornaram, proclamaram com entusiasmo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Lucas capítulo 10, versículo 17. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus não estava apenas derrotando o inimigo, ele estava protegendo e capacitando seus seguidores contra o inimigo. O livro de Atos também relata Pedro e Paulo expulsando espíritos malignos da mesma forma que Jesus, com total autoridade e certeza de vitória. Com tanto poder e vitória, os seguidores de Jesus não precisam temer o inimigo. No entanto, é sensato que os cristãos sejam cautelosos em suas ações. Embora não precisemos temer Satanás, devemos estar atentos às suas legiões. O entretenimento que se concentra e glorifica o inimigo pode ser intrigante para os descrentes ou supersticiosos, mas para os seguidores do Senhor, esses demônios devem ser reconhecidos pelo que realmente são: inimigos que nos odeiam e odeiam nosso Salvador. Não precisamos temê-los, mas também não devemos, involuntariamente, glorificá-los ou nos divertir com eles. Por trás de tudo isso, há uma batalha muito mais significativa e uma vitória mais excelente. O objetivo de Satanás não é apenas possuir e atormentar o corpo físico, mas sim alcançar a sua alma. Seu verdadeiro desejo é separar você de Deus para sempre. No entanto, Jesus já conquistou a vitória por meio de sua morte sacrificial e ressurreição vitoriosa. Jesus esmagou a cabeça da serpente e derrotou Satanás e seus exércitos. Para aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, ele oferece não apenas proteção contra a possessão demoníaca, mas também a libertação do próprio inferno.